Diríamos que não viemos a este mundo sem nenhum outro objetivo que não seja o exercício da misericórdia. Porque é a falta dela que nos faz permanecer no mundo de expiação e provas. Se por um acaso nós ainda não fomos conhecer o planeta Júpiter, se nós ainda não fomos ao mundo feliz, visitar que seja, já que não ainda estamos longe de merecer a estada no mundo desses, se por um acaso ainda nós não fomos visitar Saturno, como está descrito no livro Cartas de uma Morta, a mãe do médium Francisco Cândido Xavier, Maria João de Deus, foi visitar esses mundos para nos trazer notícias de como é a vida lá, mundos felizes. Se por um acaso nós não fomos conhecer os sistemas que circundam Capela, que foi de onde grande parte dessa humanidade se originou, é porque nós ainda não nos libertamos e não aprendemos a lição sublime do amor e da misericórdia. Obrigado. Então é importante. E se ainda quisermos herdar a terra, porque bem-aventurados os brandos, porque vão herdar, e só os brandos e pacíficos herdarão a terra. Se ainda quisermos ficar aqui, na próxima encarnação, esse tema é a chave que abrirá a porta para nós. Então vale a pena nós estudarmos ele hoje, guardar no nosso coração a todos que estão conosco. Mas vamos nesse momento fazer a nossa prece, né? Quem está em seu lar agora, se acomode, eleve o pensamento, traga Jesus da sua tela mental a nós que aqui estamos também. E dizer: Senhor, nós vos agradecemos o presente desta noite, de aqui estarmos sob o vosso beneplácito para estudar o teu Evangelho. Nós vos agradecemos a tua luz e a tua misericórdia infinita, que nos proporciona a paz, a harmonia, o equilíbrio para o entendimento de tudo aquilo que devemos realizar neste mundo, nessa existência presente que tu nos deu. Que possamos ter olhos de ver, Senhor, ouvidos para ouvir as tuas palavras, que muitas vezes fechamos olhos e ouvidos para receber as tuas advertências, os teus convites para o labor na seara do bem, do amor. Lembrando a hesitação de Pedro, quando tu o chamastes para caminhar até vós, Senhor, pedindo para que ele descesse do barco, e ele hesitou. E tu disseste: venha, não tenha medo. Pedro, descendo então do barco, caminhou sobre as águas ao teu encontro. Senhor, que tenhamos essa fé de crer em ti, nas tuas palavras libertadoras. Ou quando estávamos com medo naquele barco que ameaçava virar naquele mar tumultuoso, tu dissestes: acalma-te, acerena-te, e a tempestade
encerrou naquele momento. Que em nossas vidas escutemos sempre a tua palavra, guiando-nos, norteando-nos o nosso caminho. Com uma calmaria, longe das agitações, dos ventos e das tempestades que varrem o mundo e arrastam tantos incautos que não souberam preservar a fé no teu infinito amor. E assim, Senhor, rogando aos nossos benfeitores espirituais, especialmente a vós, Eurípides Barçanufo, doutor Adolfo Bezerra de Menezes, Emílio Luz, doutor Adolfo Frites, Langerton Neves da Cunha, nós vos suplicamos, estejam conosco, envolvendo-nos a todos aqui presentes, a todos que estão em seus lares agora, que recebam essa luz e que seja feita a tua vontade hoje e sempre. Senhor, que assim seja, graças a Deus. Que assim seja. Muito bem, dedicados irmãos. Vamos ver como é que está o som em Pelotas? Ótimo. Meu irmão está acompanhando aqui e me mandando aqui parecer de como está. No Instagram também está bom, né? Tá ótimo. Então tá bom. Perdoai para que Deus vos perdoe. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Se perdoardes aos homens somente as ofensas que vos fazem, também vosso Pai Celestial vos perdoará. Mas se tu não perdoardes, vosso Pai Celestial não vos perdoará. Se teu irmão pecar contra você, vai, corrige-o entre ti e ele. É interessante isso, né? Não é entre ti e o bairro inteiro, ou entre ti e a cidade inteira, porque muitas pessoas gostam de corrigir as pessoas publicamente. A gente vê muitas vezes na rede social as pessoas tentando ajustar problemas, e que não é algo em que o mundo talvez esteja interessado, ou talvez a carga que movimente os sentimentos que são envolvidos em muitos ajustes pessoais, talvez não sejam tão dignos na solução, de ajudar a resolver, e sim de ativar, incendiar ainda mais esse campo. Por isso Jesus deu um conselho sábio entre você e ele. Aí vocês vão me perguntar, que eu já estou com vontade de me perguntar, mas eu já sei a resposta. E se o meu irmão não me ouvir? E se ele não quiser ser meu amigo? Porque tem um problema, né? Você quer ser amigo e a pessoa não quer ser. Você quer fazer as pazes e a pessoa não quer fazer as pazes. Não quer se reconciliar. O que eu faço? Vou estar enredado o resto da minha vida e as próximas encarnações? Se você não fizer isso, você está. Se você fizer isso e o teu irmão te entendeu, ótimo, os dois estão livres. Se você fez isso e ele não te entendeu, o problema é dele. Você está livre. É o que Jesus disse, é um conselho de Jesus, tá? Se ele te ouvir, você ganhou o seu irmão. Então, chegou Pedro e perguntou para ele: Senhor, quantas
Quantas vezes eu tenho que perdoar meu irmão? Até 7 vezes? Porque para ele já era uma quantidade, né, razoável. Então, 7 vezes tá bom. Jesus, não. Até 77 vezes 7 vezes. 70 vezes 7 vezes. 500 vezes, arredondando. Ou seja, indefinidamente. Perdoe sempre. Ó, isso aqui é importante. Eu diria que várias passagens no Evangelho são muito bonitas, reveladoras, mas isso que eu vou ler agora aqui é a razão pela qual nós estamos aqui nesse mundo. Pegando Covid, H3N2, H1N1, né, passando por essa resenha aqui nesse corpo físico suscetível. Se a gente estivesse em Júpiter, nada estaria acontecendo disso. Porque nem gripe chega lá, não tem nada. A pessoa vive a média de vida. E não sou eu quem estou falando, hein? Quem contou foi Mozart, para Kardec, na Revista Espírita. Vejam lá, ano de 1858, ele fala sobre a vida em Júpiter. Mozart, Revista Espírita, de 1858, publicada por Allan Kardec. Então dá para dar um crédito. As pessoas vivem em Júpiter uma média de 400 anos. É um tempinho razoável, relativos ao tempo de vida na Terra. Mas a pessoa morre que nem a gente, eu vou morrer, a gente morre aqui. Poucas pessoas morrem, desencarnam, de olho aberto, como diz, tranquilas, com aquele dever cumprido, aquele suspiro que você olha, a pessoa está viva ou desencarnou? Não sabe. Nosso irmão Langerton teve uma desencarnação assim. A esposa dele olhou para ele, depois das atividades de sexta-feira, ele estava sentado na cama, como ele sempre fazia após as reuniões, em oração, que ele fazia, sentado para fazer a prece antes de dormir. Tinha aquele momento sozinho, a esposa olhou, ele estava ali, sentado, orando. Olhou de novo, estava na mesma posição, como se estivesse orando. Ela achou estranho. Já tinha passado um tempinho a mais do que era o normal para a oração. Quando foi ver, ele tinha desencarnado, orando. Sem nenhuma expressão da desencarnação. Isso é uma diferença. Mas lá em Júpiter, as pessoas dizem assim, vou desencarnar. Yogananda, que foi um desses grandes gurus indianos, Paramahansas Yogananda, ele disse a hora que ele ia desencarnar, eu vou desencarnar hoje. Falou, pessoal, vamos fazer uma entrevista. Deu uma entrevista. Vamos desencarnar daqui a pouquinho. As pessoas ficaram, não desencarnar, conversar, a vida. Deitou, fechou o olho. Foi. Leiam sobre esse grande mestre indiano. Pessoa que está assim, num encontro consigo mesmo, de espiritualidade, quem tem medo da morte? Quem tem? Não se apavora? Uns cristãos que iam ser devorados pelos leões, cantando. Nero ficou abismado. Eles estão cantando? Não. Mas eles vão morrer? Vão. Está lá no livro, Boa Nova. Joana de Cusa, leiam, porque é a vida, na época de Jesus, da mentora do nosso irmão Divaldo Franco, Joana de Ângeles. Leiam.
Está lá no livro Boa Nova, Joana de Cusa. O marido dela era um intendente de Herodes Antipas. Tem uma série que eu não sou muito fã, né, que passou recentemente, sobre Madalena. Eu não sou muito fã porque não retrata historicamente, né, o que foi esse vulto do Evangelho, né? Foi visto sob a visão humana, então não recomendo. Se quem quiser assistir, fique à vontade. Mas como estava escrito o nome, Maria Madalena, falou, eu vou ver, né? Mas quando eu comecei a ver, eu disse, não vou ver mais. Eu vi 2 capítulos e tinham mais 20, acho. Mas o que chama a atenção é que eu já estou deixando vocês curiosos, tenho certeza que todo mundo vai ver. Mas nessa série, está lá Joana de Cusa e o intendente de Herodes, Cusa. Retratam muito ali a vida dos dois, né? Sem ninguém saber, porque ela é uma personagem histórica. Ela é uma daquelas mulheres que acompanharam Jesus, que ele disse, filhas de Jerusalém, ai de vós, não chorais por mim, mas chorais por aquelas que estão grávidas, porque se ao lenho verde fazem isso, que não farão ao seco. Filhas de Jerusalém, mulheres de Jerusalém. Ele se referia a algumas mulheres que o seguiam. Joana de Cusa era uma delas, junto com a sua mãe, Maria Santíssima. Então, Joana de Cusa, depois que Jesus desencarnou, e ela ouviu a palavra de Jesus, ela seguiu, né, os pregadores que falavam de Jesus, e ela foi presa numa catacumba. Foi presa, porque amando de Nero, né? E lá, a sentença era morte aos cristãos. Ela foi colocada num poste junto com seu filho. Várias pessoas dizem que é o Divaldo Franco. Não, ele mesmo já disse que não é ele. É uma outra pessoa, que eu também sei, mas eu não posso falar aqui agora, né? Mas ele mesmo diz. E aquela criança que vai ser queimada viva, o soldado diz para ele, para as pessoas que estavam na fogueira, renunciem a Jesus e vocês serão salvos. E o filho diz para a mãe, renuncia, salva a gente, nós vamos morrer queimado. E a mãe disse, não, nós vamos morrer com a coragem e por Jesus. E o soldado olhando para ela e disse, mulher, foi assim que esse carpinteiro, foi só isso que ele vos ensinou? A morrer dessa forma, covarde? E ela disse, não foi só a morrer dessa forma, ele nos ensinou a vos perdoar. E ali estava encerrado o capítulo. Ela desatou qualquer laço que o prendia a qualquer outro. E nós falamos aqui, eu vou ler, tá? Aqui na minha mão eu vou ler, não esqueci. Nós é que nos prendemos a esse mundo. Herodes, responsável pela mortandade daquelas crianças no tempo de Jesus, ele reencarnou. Agora, depois de várias reencarnações expiatórias, a sua última encarnação aqui na Terra foi como Vicente de Paulo. Já de onde tirou isso? Está lá no livro Crônicas do Evangelho, ou Crônicas do Além-Túmulo, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Humberto de Campos. Está lá a informação. Ele reencarnou como São Vicente de Paulo, o apóstolo da caridade. E nós até hoje condenamos ele. Mas Deus é amor e misericórdia, mas o caminho da redenção é o caminho do trabalho. É o caminho. O homem que destruiu a cidade de Roma, que é o general Visigodo, bárbaro, que destroçou famílias, milhares de pessoas na sua existência como general,
daquela horda de bárbaros, ele deu a sua última expiação na terra como um leproso e fundou um centro espírita. Morreu em 1947, Jesus Gonçalves. Procurem referências que ele psicografou, algumas mensagens pelo médium Francisco Cândido Xavier, trouxe também várias mensagens pelo médium Divaldo Pereira Franco, contando a sua história. Mas no livro Recordações da Mediunidade, do Eliseu Rigonati, ele conta ali, por uma mensagem do Jesus Gonçalves, como foi a sua encarnação, como foi a sua vida, como foram as expiações. Ele teve uma outra reencarnação expiatória na França, mas que também ele pôde ajudar, que foi o cardeal Richelieu. E depois, como leproso, para deixar a sua última limpeza espiritual. Mas foram 1.500 anos de provas para expiar. Deus dá a chance para todo mundo, de acordo com os crimes de cada um. Todos podem. Joana d'Arc, a reencarnação de Judas Iscariotes, que traiu Jesus, que entregou Jesus para os judeus, para os romanos. 1.500 anos de expiações. Ele mesmo conta para Humberto de Campos. Psicografia do médium Francisco Cândido Xavier, a obra eu vejo depois e coloco nas mensagens, que eu não me recordo agora, o livro. Ele entrevista Judas na Semana Santa. Ele vê, andando pela rua, Judas, vai lá falar com ele. E aí ele conta como foi o plano de provas e expiações que ele passou para depois ser queimado vivo. A sua última reencarnação de expiação, 1.500 anos, mas foi livre. Se libertou. Mas o que mais? Nós temos outras referências para dar sobre, por exemplo, o soldado que espetou Jesus, Longinos, né? Vocês sabem que Jesus estava lá, as pessoas incomodadas com aquele sol, vai chover, vai cair uma tempestade, e as pessoas dizem, ele morreu ou não morreu? Deixa eu ver. Longinos foi lá e espetou. E ele tinha um problema no olho, e diz que o sangue que jorrou do corpo de Jesus e que tocou, curou ele imediatamente do problema que ele tinha no olho. Quem foi Longinos? A reencarnação de Dom Pedro II. Hoje eu estou com vontade de falar. Está lá no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Ismael chama Longinos, vem cá, perdão, Jesus, não Ismael. Jesus, imagine o patrocinador desses. Hein? Jesus é Longinos, depois de longas reencarnações expiatórias, que você mesmo impôs a si mesmo para pagar aquele delito na minha vida. Eu te dou a última oportunidade de você, pela última vez, encerrar esse ciclo de expiações, desde que tu cumpra na Terra uma missão que é aqui na Pátria do Evangelho. E as pessoas perguntam, quem foi Dom Pedro II? O homem que sem uma gota de sangue, vocês já viram como é que se transformou império em república em outros países? Guerras civis. Quantas mortes foram necessárias? A libertação dos escravos nos Estados Unidos, quanto foi de sangue derramado? No mundo, a conversão de império em república. E aqui no Brasil, aconteceu assim, ó, Dom Pedro, eles estão, Marechal Deodoro, quer que você saia. É para me sair? É para virar república? Tá bom. Estou indo embora. Foi. Embarcou no navio com a família inteira, em um dia, e foi. Tem que ser um espírito desses preparados para isso. Mas nós estamos falando de pessoas que atravessaram milênios. E os homens, que agora, recentemente, na nossa história moderna, na Segunda Guerra Mundial, naquela tragédia da Segunda Guerra Mundial do Holocausto,
Nós vamos falar, por exemplo, dos campos de concentração. Só em Auschwitz, 2 milhões de pessoas morreram de uma forma absurda. Só em um campo das 9 milhões de mortes impostas ao povo judeu por um homem, por uma mente que esteve reencarnada no século XIV como Átila, que foi Adolf Hitler. Ele manteve o grau de crueldade dele, mas como uma última chance. E o próprio médium Francisco Cândido Xavier revelou que esse homem não pisa mais na Terra. Hoje ele está num planeta muito distante. Hitler está aprisionado em Plutão. Está lá, naquele bloco de gelo que é Plutão, está lá, recebendo doutrinação. E sabe quem pediu para Jesus ir lá dar uma força para o Hitler? Para ele não ficar sozinho, abandonado, exercitando o máximo de misericórdia. Sabe quem? Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi desencarnou. Céu, festa, Jesus. Quero uma missão aqui para cumprir na Terra. Ficou apiedado dos crimes que aquele homem cometeu. Está lá naquele bloco de gelo. Se eu puder, eu vou lá ajudar ele a ser doutrinado. Jesus vai. Então, Gandhi é o espírito que está dando aquela... Deus jamais deixa um filho desamparado. Nós jamais seremos desamparados por Deus. Mas essa encarnação é para nós uma referência. Conserta-te sem demora com o teu adversário, enquanto estás a caminho com ele, para que não suceda que ele te entregue ao juiz, que o juiz te entregue ao ministro da justiça, e que sejas mandado para a cadeia. Em verdade eu vos digo que de lá não saireis enquanto não houverdes pago o último ceitil. Aqui na Terra. De lá não saireis é daqui, tá? É daqui. O de lá é daqui da Terra. Por isso que nós contamos a saga desses espíritos que se impuseram expiações. Mas nós estávamos falando da Segunda Guerra Mundial, né? Mas nós não temos noção. Em Auschwitz morreram, ao longo de 4, 5 anos, 3 milhões de pessoas. Mas numa invasão da Alemanha à Rússia, na cidade de Kiev, 1941, 27 de setembro de 1941, na invasão russa, em 2 dias, eles traçaram planos, eles invadiram Kiev e disseram: olha, esse pessoal aqui fez uma resistência para nós. Pediu para todo mundo se reunir, que eles iam levar todo mundo embora. Reuniram na cidade 30 mil pessoas, eles esperavam 7 mil. Ficou conhecido como o genocídio de Babi Yar. Eles reuniram 30 mil pessoas na praça e foram levando em grupos 30 mil pessoas para uma vala. E foram executados a tiro, em grupos. Levavam para longe, matavam, levavam. Em 2 dias. E não tinha... E os historiadores falam que não foi a metralhadora. Isso foi feito em grupos que davam tiro por vez. Então nós estamos vendo a saga dos homens que em fazer desatinos e o quanto que os esperam. Então quando nós vemos muitas tragédias coletivas acontecerem, que não vamos aqui declinar, mas nós já contamos do livro Cartas e Crônicas, a tragédia no circo, em que morreram quase 1.200 pessoas queimadas. Por que isso aconteceu? Coisas semelhantes acontecem. Então, se nós temos algo com o nosso irmão, está aqui, que a gente se reconcilie com ele, enquanto nós estamos a caminho com ele. E depois que fugir do nosso caminho, vai ser difícil. Aí vai ter que ser aqueles problemas, né? Ele lá no plano espiritual e eu aqui.
E aí vem os processos obsessivos, de desencarnado para encarnado, de encarnado para desencarnado, porque acontece isso. Um espírito também, está lá no livro dos médiuns, que foi ser doutrinado, ele falou, não, o problema não sou eu, é ele que está me obsedando. Está lá também nas obras de André Luiz a mesma coisa. Irmão, liberta-se, não, liberta ele que não deixa eu partir, eu quero ir embora, mas ele está me segurando aqui. E a pessoa diz, não, ele vai pagar. O encarnado obsedando o desencarnado. Acontece isso também. Esse problema de não se reconciliar com o nosso adversário. Nós temos essa oportunidade bendita nessa existência de calarmos todos os nossos dramas. E Jesus nos dará todas as oportunidades, todas. Lembrem de Dimas, o bom ladrão, que também está retratado no livro Boa Nova, o bom ladrão. Leiam a história dele. Os discípulos de Jesus, preparados, que comiam na mesa com Jesus, andaram 3 anos, viram os seus milagres, viram as suas pregações, receberam o benefício da presença dele. Na hora da cruz, o que ficou com ele? Só João. Só João. Tomé observava Jesus à distância. Algum tempo antes, ele estava conversando com Jesus sobre essa questão de perdão, como perdoar quem nos ofende, quem nos agride, quem nos ataca. E Jesus dizia que o amor, a fé, a misericórdia, a bondade de Deus que está no nosso coração nos ajuda a vencer e a triunfar, a ter fé em Deus, que o mundo será um mundo melhor. Ele diz, mas como? As pessoas, quanto mais a gente perdoa, mais mal fazem. É Deus, crê em Deus. É Ele quem corrige, é Ele quem faz. O livro Boa Nova, leiam. Psicografado pelo Chico, ditado pelo Humberto de Campos. De repente, Jesus está lá. Entre 2 ladrões, Gesta e Dimas. A mãe de Dimas estava ali, na cruz, olhando o filho. Só que o filho era um delinquente. Ele roubou, ele fez crimes. Pelas leis, não que era permitido isso, em qualquer forma, matar alguém, não é da jurisprudência humana. Mas se, segundo as leis humanas daquela época, ele estava sujeito àquele crime, mas não Jesus. Jesus não tinha cometido crime nenhum. Mas a mãe de Dimas, Tamara, estava lá, olhando o filho. E viu o filho olhando para Jesus. Enquanto do outro lado, o mau criminoso falava, veja, mas você está deixando morrer dessa forma, você não fez nada. E Dimas falou, cala a boca. Se você não entende, não atormente-o. E virou para Jesus e disse, Senhor, lembra-te de mim quando tu chegares no paraíso. Jesus olhou para ele. Vocês já pensaram nisso? Foi 1 segundo, uma vida inteira de crimes. Em 1 segundo, Jesus olhou para ele e disse, em verdade eu vos digo, hoje mesmo tu vai me encontrar lá. Tu vai entrar comigo. A mãe de Dimas ouviu isso. Também isso é narrado por Amélia Rodrigues na psicografia de Divaldo Pereira Franco. E ela ficou embevecida com aquelas palavras, porque ela sabia quem era Jesus. E uma mão amiga a abraçou Tamara. Quem era? A nossa Mãe Santíssima. Ela disse, regozijai-vos, minha irmã. Se meu filho disse isso, ele vai estar com Jesus essa noite. Ainda hoje, perdão.
Tudo que Jesus quer é que nós nos amemos, nos perdoemos, e perdoemos a nós mesmos, porque muitas vezes impomos a nós um sofrimento porque nós não nos perdoamos. Mas nós vivemos num mundo de expiação em provas. Agora, uma condição para um bom filho é que você pede perdão para Deus, mas você perdoa também. Eu contar algo pessoal para vocês, né? Passei muitos anos sem ouvir uma palavra espiritual, de um espírito. E eu ganhei essa oportunidade novamente, após 5 anos, de um benfeitor espiritual dizer para mim algumas palavras. Há poucos dias. Qual foram as palavras que ele disse para mim e que me marcaram muito? Perdoe, meu irmão. Te liberte. O mundo precisa trabalhar. De trabalho. Porque muitas vezes, pelo fato de nós ainda não termos aprendido, nós colocamos algemas dentro de nós e amarramos os nossos pés. À medida que ouvíamos isso, nós sentíamos algemas sendo libertas. Outros irmãos espirituais chegaram também e dizendo: o trabalho vai começar. Tudo porque o perdão nasceu, o amor nasceu. Porque não tem como dizer: eu amo a Deus, mas eu não perdoo o meu irmão. Isso é uma hipocrisia. Ninguém aqui está preparado para ser um Francisco de Assis, mas ao mínimo para falar com Deus, como Ele espera, numa casa espírita como essa, pelo menos o ódio, ele tem que estar limpo na nossa alma. Sim, dedicados irmãos, e eu ainda ouvi de um benfeitor espiritual, que nós não falaremos agora ainda o nome para vocês, ele dizendo assim para mim: mas eu vou dizer para vocês, porque isso acontece com todo mundo aqui, todo mundo que está em casa também. Meu irmão, você não estava nunca sozinho, mas nós estávamos te observando. Estão observando a todos nós. Nós somos, como o próprio Jesus disse, se necessário, até as pedras testemunharão ao teu favor. Porque muitas vezes nós achamos que estamos sozinhos, mas nós não estamos sozinhos. O Langerton falava, a pessoa perguntava ao Langerton: por que só tem tanta pedra aqui no seu sítio? Saía na farmácia dele, tinha pedra de quartzo, pedra de ametista, pedra de todo tipo, né? De citrino, todo tipo de pedra, ele tinha lá, calcita, apatita, todo tipo de pedra. Perguntaram para ele: Langerton, por que você tem tanta pedra aqui na voz? Ele: sabe por quê? Vocês ficam aí na fila, ficam falando esse monte de coisa, e depois eu vou falar com as pedras. Elas me contam tudo que vocês falaram. Aí, literalmente, as pedras são testemunhas.
Sim, porque elas guardam a energia, é um segredo, né? Dos cristais. As pedras guardam energia, vocês estão meio curiosos hoje, né? Mas nós tivemos uma aula desse grande homem, Langerton, que se chama gemoterapia. Tratamento através das pedras. Então, na nossa botica, nós fazemos remédio de pedra também. Claro, aquela pedra, né? Não é qualquer pedra. São pedras preciosas e semi-preciosas, que precisa ter uma certa pureza cristalina para ela se prestar a algum tipo de tratamento. Não é uma pedra amorfa qualquer que a gente... Não, pedras especiais, com cristalografia muito especial. E elas têm esse poder de dar energia. Então ele olhava e Jesus deu uma revelação, se necessário, até as pedras testemunharão. Olha, Langerton confirmou isso ao vivo e a cores. Guardam essa energia. Então, nós achamos que estamos sozinhos, mas nós não estamos. E tem algo na mediunidade, uma qualidade mediúnica que se chama psicometria. Você toca no objeto e você sente tudo o que aconteceu com aquele objeto. Tem o caso do Chico, que um casal ganhou uma joia, um diamante familiar, de herança, e esse casal foi lá para o Chico e falou: olha, nós estamos muito felizes, queremos agradecer a Deus. O Chico falou: está no Evangelho no Lar. Quando vocês daqui a 5 anos terminarem o Evangelho no Lar, 5 anos ininterruptos, vocês vão ganhar um presente. E ele: nossa, que será esse presente, né? Vai ser já ganhamos uma pedra preciosa de herança da família. Vai ser, sei lá, uma outra herança, o que nós vamos fazer? 5 anos de Evangelho no Lar. Terminou, digo: olha, hoje vai 5 anos, qual é o presente que nós vamos ganhar? Não aconteceu nada. Mas entrou um ladrão na casa e roubou a joia, a pedra preciosa. Não é brincadeira, né? Foram lá em Uberaba no Chico. Chico, você não falou que a gente ia ganhar um presente dos espíritos? Falamos. Falei. Mas roubaram a joia. Falou: pois esse era o presente. Ah, não é possível. É sim, essa é uma joia muito histórica. Tinham 200 obsessores agarrados nessa pedra preciosa. Ao longo dos 5 anos do Evangelho no Lar, vocês doutrinaram todos, mas tinha 20 que estavam irredutíveis e estavam trazendo inúmeros e trariam inúmeros malefícios. Só teve uma saída da espiritualidade: vai a pedra, e eles foram junto com a pedra. Então vocês estão livres da pedra. Muitas vezes, para nós que estamos agarrados a objetos muito históricos e pessoais, quem que nós estamos colocando dentro da nossa casa, que muitas vezes essa energia está vibrando, né? Então, os médiuns que tocam nesses objetos, está lá no livro de André Luiz, da psicografia do médium Francisco Cândido Xavier, nos domínios da mediunidade, a psicometria. Eles explicam sobre isso, como funciona. Então, você toca nessa parede, vai ver aqui o expedito, vai ver aqui várias coisas boas que aconteceram. Se tocar em outro lugar, vão ver várias energias positivas. Porque o ambiente guarda a nossa vibração. Então, dedicados, irmãos, o que nós estamos imantando nos nossos objetos, em nós, nas nossas casas? Por isso que aqui no centro, todo mundo se dedica a limpar o centro. Todos os trabalhadores que são médiuns de limpeza. Né? São médiuns, tem uma qualidade de mediunidade, tem a mediunidade de troca de energia. Então, quando a gente passa o pano no chão, já passa, já sai a sujeira e já fica o chão imantado. Você pisou. Estávamos conversando com um benfeitor espiritual, que agora nós estamos ganhando esse presente, e ele falou que as pessoas muitas vezes estão procurando algum milagre acontecer, de alguma cirurgia, por exemplo, mas ele contou que as pessoas estão aqui e estão sendo operadas.
Mas muitas pessoas não se conformam, como o nosso irmão Expedito, né? Ele fazia assim, dizia, tá, tudo bem, a pessoa falou, mas eu já fui operado. Ele falou, mas não aconteceu nada. Ela falava, você quer sentir dor? Aí ele tocava, a pessoa, tá doendo. Não, agora eu fui operado. Não, meu irmão. A mensagem do nosso benfeitor é a pessoa quando sai de casa, quando chega aqui, ela já está sendo atendida. Muitas vezes precisa de algo para potencializar aquela fé, mas não tem um que esteja pedindo aqui e que não está sendo atendido aqui presente e em seu lar. Mas, dedicados irmãos, nós queremos as bênçãos de Deus, aprendamos a distribuir bênçãos. Que Deus nos dará em abundância. Basta um segundo, como aquele homem aproveitou o último segundo dele antes de morrer e falou com Jesus sinceramente. E ele foi perdoado. Ele foi livre. Não foi eximido das responsabilidades depois, aqui na terra, mas sob o patrocínio de Jesus, aí não. Jesus, quando estava na cruz, ele foi visitado por 3 anjos. Está lá, na psicografia de Divaldo Pereira Franco, no livro Primícias do Reino, ou no livro Quando Voltar a Primavera. Ele foi visitado por 3 espíritos, virtudes. Uma fé, um outro espírito representava a esperança, e o outro espírito representava a caridade. Essas 3 entidades se diziam ter falhado, porque uma não impediu que Judas se suicidasse, a outra não impediu que Pedro negasse, a outra não impediu que Longinos espetasse Jesus. Todas elas estavam se sentindo falhos. E estavam pedindo, então, para Jesus deixar esse mundo. E Jesus estertorava na cruz, sentindo aquele frio, como muitas vezes ele sente olhando para nós, que estamos rejeitando o convite que ele faz para nós. A gente diz, nós falhamos, mas não, temos chance. Ele olhou para Deus, para o céu. Raios corriam no céu, porque no momento de tristeza, as virtudes estavam abandonando a terra. E o céu se abriu. E um outro anjo desceu. Era o Espírito da misericórdia. E disse, Senhor, nosso Pai não quer que a humanidade fique abandonada. Antes disso acontecer, Jesus disse a célebre frase, Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. E aí o céu se abriu e desceu esse Espírito. E Jesus disse para o anjo da misericórdia, fique aqui na terra. Leve consigo a esperança, a fé e a caridade, para que os homens não fiquem deserdados das virtudes que conduzem a Deus. E imediatamente essas 4 entidades saíram, recolher Judas, amparar Longinos e aliviar o arrependimento de Pedro de ter negado Jesus. Sejamos aqueles que ouvem a palavra do anjo da misericórdia, para espalhar esperança, amor e bênçãos aqui na terra. Que Deus nos abençoe a todos, nos ilumine, nos ampare. Vamos, dedicados irmãos, agora a fazer as nossas preces.